Bom dia, pessoal. Hoje é o primeiro Papo Legal. Papo Legal, um podcast descontraído sobre o mundo jurídico. Papo Legal é um podcast que a OAB Divinópolis está lançando. Ele foi organizado e criado pela nossa equipe de comunicação e é assessorado pelas nossas comissões temáticas. Esse podcast ele chama Papo Legal exatamente porque vai ser uma conversa com os colegas advogados, a fim da gente dar dicas, instruções, orientações jurídicas. E o legal, porque além de ser muito legal, ele vai falar de leis, mas ele vai falar de leis de uma forma bem direta, clara e tranquila, porque um dos nossos objetivos é levar informação e por isso foi desenvolvido esse projeto. Esse projeto já está aí num processo de criação, já tem uns 4 meses e hoje estamos aqui para conversar com vocês e o tema é a lei do superendividamento. Nós vamos falar sobre o quê? Direito do consumidor. Temos aqui hoje os doutores Ulisses Couto e doutora Alaís Guadalupe. Bom dia! Bom dia! Muito bom dia a todos. Vamos aí iniciar o nosso projeto. Informar é sempre muito importante. A lei do superendividamento se trata de uma demanda antiga, que era muito cobrada aí por juristas, entidades públicas e civis de defesa do consumidor, que visa dar prevenção e tratamento ao superendividado. Hoje os números mostram que 70 milhões de brasileiros estão em condição financeira precária, não têm condições de se manter devido ao seu endividamento com vários setores de relações de consumo, setor bancário, lojas, despesas de água, luz, todas essas despesas do dia a dia estão muito comprometidas com esses valores. E essa lei visa trazendo essa recuperação para esse consumidor, tentar trazê-lo de volta para o mercado, inclusive uma das alterações que colocou como princípio básico do direito do consumidor o tratamento do superendividamento como combate da exclusão social do consumidor. O consumidor endividado ele não tem condições de estar dentro do mercado, ele não consegue mais participar. E lógico que isso é bom para o consumidor, que ele estará de volta para poder adquirir os bens que ele precisa para a sua manutenção. E logicamente que isso é bom também para os empresários, para o fornecedor, pois ele vai estar recuperando um consumidor que já estava afastado do mercado. Então a lei traz bastante inovações. A gente pode elencar aqui na ordem o que seria o superendividado, o conceito de superendividado. É aquele consumidor pessoa natural de boa fé, isso é importante ressaltar, nós vamos falar mais à frente, aquele consumidor que esteja de má fé, dolosamente adquirindo dívidas com a finalidade de não pagar, não pode ser atendido por essa legislação. Então, o superendividado é o consumidor pessoa natural de boa fé que não consegue pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, o que já venceu e dívidas a vencer, sem comprometer o seu mínimo existencial. Aí entramos no conceito, o que seria esse mínimo existencial? Enquanto se aguarda uma regulamentação por parte do governo federal, ainda não saiu, está sendo objeto de debates, de audiências públicas para discutir, que ficou um termo muito genérico. Então, o mínimo existencial, mesmo em regulamentação, significa que são os gastos que a pessoa tem comprovadamente, com moradia, alimentação, despesas relativas a plano de saúde, medicamentos, escolas dos seus filhos. Então, são todas as despesas do dia a dia, do cotidiano. Logicamente que a gente não vai incluir dívidas de TV a cabo, assinatura, coisas que são consideradas de lazer, entretenimento, a gente não considera isso como dívida de mínimo existencial. Então, todas essas dívidas, dessas despesas estão englobadas e o objetivo da lei é exatamente esse, proporcionar esse retorno do consumidor. Doutor Ulisses, mas para o consumidor que está ouvindo falar sobre essa lei, isso na prática funciona somente quando a gente tem que entrar com uma ação judicial ou o consumidor ele tem o direito, vamos supor, dele ir num local que ele está devendo, vamos citar um exemplo, uma instituição bancária. Eu vou numa instituição bancária, apresento que aquela dívida ela está comprometendo o meu dia a dia, já que tem aí relacionado essas questões básicas
básicas, o banco, com base nisso aí, ele já tomaria a iniciativa de renegociação, ou eu preciso que o projeto seja aprovado para falar, o mínimo básico é esse? Por que se recomenda que se faça por meio da lei? Porque a prática mostra que as instituições financeiras não fazem esse tipo de acordo. Geralmente faz por causa do advogado, né? A importância nossa no dia a dia. Exatamente. Então a prática já mostra que as instituições financeiras, por exemplo, não fazem esse tipo de renegociação. E a lei, ela proporciona um pagamento um tempo maior. Os encargos podem ser negociados. É muito parecido com o que existe na recuperação judicial da pessoa jurídica. Muito parecido. Né? E esse agora é exclusivamente, deixando claro, que é exclusivamente pela pessoa física. Então, quando ela procurar essa repactuação, né, ela vai estar apresentando a forma como ela pode pagar. E aquilo ali o credor vai analisar se ele aceita ou não a proposta dela. Se ele não aceitar, isso aí vai ser julgado depois, posteriormente, pelo Poder Judiciário, né, através de um processo. Mais à frente nós falaremos um pouco mais detalhado. E o Poder Judiciário vai analisar se aquela proposta dela é suficiente ou não, né, para estar quitando essas dívidas. Tem um prazo de 5 anos, né? Então são várias essas questões que podem ser analisadas e a gente vai falar um pouco mais à frente. Doutora Laís, qual que seria a sua contribuição com relação a essa lei? Pelo que você viu aí no nosso projeto, né? O que a lei fala, o que você poderia aí acrescentar quando o consumidor, vamos supor, te procurar para uma consulta? De acordo com a lei, algumas dívidas contraídas que não podem ser pactuadas, renegociadas, são, por exemplo, empréstimos imobiliários, financiamentos habitacionais, empréstimos, financiamento de carro, onde eu dou outro bem como garantia. Por quê? Vamos pensar no seguinte: se eu dou um bem como garantia para obter um produto ou um serviço, subentende que eu tenho condição de pagar com aquele bem que eu dei em garantia. E um item muito interessante também da lei é que o quê? Os objetos adquiridos, né, considerados de luxo, eles não integram a essa possibilidade de repactuação. Então, há vedações na lei, o consumidor ele tem que entender, então, que determinadas dívidas não poderão ser renegociadas exatamente pelo critério dessa dívida e principalmente quando houver alguma coisa que se dá em garantia. Exatamente, porque a intenção dessa lei, a intenção do legislador foi o quê? Eu proporcionar condições para o consumidor para que ele consiga suprir suas necessidades básicas sem comprometer os seus credores. Então, o que? Eu vou tentar renegociar, eu vou tentar reinserir no mercado comercial, pagando o quê? Contas básicas mesmo, água, luz, telefone, internet, plano de saúde. Quantas pessoas, né, estão aí super endividadas com planos de saúde? Então, a intenção dessa lei é justamente ajudar esse consumidor de base, esse consumidor ali que, principalmente em tempos de pandemia, né, o índice aí de endividamento subiu demais. Então, essa lei vem justamente para auxiliar esse tipo de consumidor. Agora, em relação ao empréstimo consignado, que é a instituição bancária, ela foi drasticamente afetada por essa lei. Por quê? Ela agora existe uma série de responsabilidades que ela tem que cumprir antes de liberar o crédito para o aposentado, para o pensionista. Por exemplo, ela não pode mais fornecer linhas de crédito sem uma prévia consulta do cadastro de devedores. Aqueles anúncios, por exemplo, faça seu empréstimo consignado sem consulta ao SPC Serasa. Qual que é a intenção disso? É deixar aquela empresa, aquela pessoa que já está numa condição de vulnerabilidade ainda mais vulnerável. Por quê? É uma possibilidade dela se auto-endividar ainda mais. Eu faço um empréstimo, não tem consulta, e aí acaba que essa pessoa fica cada vez mais fora, né, do mínimo existencial, não consegue de forma alguma reinserir. E o superendividamento, né, a gente já tem isso aí. Se você está numa situação difícil, quanto mais dívidas você fizer, pior vai ficando. Mas às vezes as pessoas veem isso como uma saída porque eu estou devendo. Então eu vou ali
né, fazer um empréstimo para pagar as minhas dívidas. E esquece que nesse empréstimo ele pode estar pagando aí juros muito maiores do que aquilo que ele já deve. Doutor Ulisses, quer fazer mais alguma colocação? Sim, só deixar algumas informações aqui que a gente considera que são importantes, né, para estar divulgando, que são dúvidas comuns e casos práticos do dia a dia. A legislação, como forma de prevenção, ela trouxe um item importante em questão do cartão de crédito, contestação de dívida de cartão de crédito. É muito comum, né, você estar com um orçamento indevido, ou mesmo houve um desacordo. E o que acontece? O consumidor não consegue cancelar aquele débito. Então, a partir agora da legislação, se você tiver uma dívida no cartão de crédito contestável, você pode contestá-la enquanto não tiver resolvida essa dúvida quanto ao valor ser devido ou não. O banco não pode debitar esse valor na conta do consumidor e também não pode exigir a cobrança da fatura de cartão de crédito, desde que o consumidor faça uma notificação prévia a administrador de cartão de crédito pelo menos 10 dias. Então, se ele tiver como dúvida quanto a esses débitos, ele pode estar fazendo essa contestação e vai ter a segurança de que esse valor não vai ser cobrado dele até ele ter resolvido. Outra dúvida muito grande, questões de aquisição de produtos com financiamento no local do estabelecimento. Os contratos hoje são interligados, então é muito comum, você vai numa loja, um varejista, por exemplo, eu vou comprar uma geladeira, você financia a compra daquela geladeira. Então, dentro do estabelecimento comercial, você tem 2 contratos, você tem um contrato de aquisição do produto e tem um contrato de financiamento com instituição financeira. 99% das vezes tem uma instituição financeira por trás. Então, os contratos são ligados um para o outro. Se houver qualquer tipo de desistência, ou qualquer tipo de motivo para a rescisão desse contrato, rescindindo um, automaticamente o outro também deve ser rescindido. O acessório, o contrato principal, que é a compra do produto, e o acessório, que é o refinanciamento, ele também é rescindido automaticamente. Então, essa é uma outra novidade que foi trazida aí pela legislação. É uma questão muito prática que deve ser bem utilizada aí pelo consumidor. E o principal, que é a parte que a gente, objetivo principal aqui de informação, que é o tratamento do subendividado e o processo de conciliação, como nós já mencionamos anteriormente, muito parecido com o que acontece com a pessoa jurídica. Como que funciona? Ainda carece aí de uma regulamentação por parte do governo, mas já pode ser executado, tá? Não existe nenhum impedimento que aquele consumidor que já esteja nessa situação já possa estar procurando resolver isso. A dívida. Como que funciona? Requerimento do consumidor subendividado, lembrando que eu sou pessoa física, o juiz poderá instaurar um processo de repactuação da dívida, com vista de realização de uma audiência de conciliação, que ele vai incluir todos os credores, com a presença de todos eles, a qual o consumidor apresentará uma proposta de um plano de pagamento. Lembrando que o prazo máximo é de 5 anos. E além desse prazo de 5 anos, o consumidor tem ainda o prazo de 6 meses de carência. Então ele pode oferecer a proposta, uma carência de 6 meses para pagar a primeira parcela, e após o pagamento da primeira ainda terá o prazo de 5 anos para estar quitando essa dívida, preservando o seu mínimo existencial. Como a doutora Guadalupe disse agora há pouco, esse mínimo existencial não existe ainda um conceito básico sobre ele, mas entende-se por analogia, por exemplo, a um consignado, onde se pode efetuar empréstimo de 30%, então o mínimo existencial seria 70% do que você tem de renda. Então, esses 30% que sobra, entre aspas, é o valor, é de onde você vai tirar para estar pagando as suas dívidas. Então, você vai ter um prazo maior, você vai ter um respiro, porque nós vemos aí consumidores com 50%, 60%, 70%, 80% do seu rendimento totalmente comprometido. Ali você vai fazer um limite e o fornecedor, o seu credor, é que vai ter que aceitar a sua proposta. Dentro dessa audiência tem algumas questões interessantes, que o credor, ele, entre aspas, ele está mais ou menos obrigado a comparecer a essa audiência, porque se ele não comparecer, primeiro, suspende a exigibilidade da dívida, ele não pode cobrar mais do consumidor. O segundo passo, além de suspender, ele também não vai poder cobrar mais encargos durante esse período que estiver suspenso, e se ele fizer acordo com os outros credores, além de não poder cobrar,
ele só vai poder cobrar de novo do consumidor após o pagamento de 5 anos. Então, se eu tenho 3 credores, um deles não compareceu à audiência, eu faço um acordo com os outros 2, faço um plano de pagamento de 5 anos, só daqui a 5 anos ele vai poder me cobrar a dívida sem juros e qualquer tipo de encargo, porque ele deixou de comparecer. Então, é uma penalidade que força o credor a estar comparecendo nessa audiência. A princípio, será feita uma parte conciliatória. Se não houver essa parte de conciliação, aí realmente será instaurado um processo judicial, né, no Poder Judiciário. Todos aqueles credores serão novamente chamados e aquela proposta de pagamento que foi apresentada pelo consumidor, ela vai ser analisada pelo juiz e ele poderá homologá-la ou, né, tentar um acordo com os credores. Caso não haja, aí o juiz que vai decidir por sentença qual que é a melhor forma dessa proposta de pagamento para, né, a repactuação dessa dívida. Então, é uma novidade muito interessante, né? Grande parte da população ainda não tem esse conhecimento que ele pode estar procurando. Os acordos, a lei também permite que possa ser realizado em órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs, mas ainda carece de regulamentação? Carece de regulamentação e é facultativo. Então, a lei não impõe que isso possa ser realizado nos PROCONs, né? Eu creio que nos próximos dias, próximos meses, deve ser uma regulamentação sobre isso, para que os órgãos públicos sejam devidamente estruturados, para estar recebendo esse consumidor, para ele estar tentando negociar a sua dívida. Hoje, grande parte dos órgãos não tem estrutura suficiente para isso. Então, é um próximo passo, né, dar essa possibilidade e tá fazendo essa negociação das dívidas. Tem previsão dessa aplicabilidade imediata? Da legislação? Sim. Na lei já está em vigor. Sim, mas a aplicabilidade de todos esses fatores já estão sendo utilizados na prática? Já está sendo utilizado, já tem sentenças judiciais de proposta de repactuação. Ainda não tem informação. Porque isso é muito importante que as pessoas saibam que essa aplicabilidade já está vigorando, né? Que é muito importante para nós falarmos. Mas eu estou vendo aqui que hoje a gente, né, o assunto é bastante extenso, então eu vou passar a palavra para a doutora Laís para a gente finalizar o nosso primeiro podcast. Então, um ponto muito interessante dessa nova regulamentação é que, uma vez o consumidor que tenha sido beneficiado por essa repactuação, ele só pode ser beneficiado novamente após 2 anos da quitação do plano, né, de pagamento. Isso é para quê? Para que incentive ao consumidor a ter, na verdade, uma educação financeira, ter um orçamento familiar. Porque se eu tenho essa possibilidade de sempre estar renegociando, eu acabo não educando o consumidor. Então, esse prazo de aí, né, 2 anos, que ele pode, né, requerer novamente essa repactuação, esse novo acordo, é justamente para isso, para ele tentar colocar, como se diz, né, a vida financeira em ordem. E o mais interessante dessa lei é que o tempo todo ela tenta direcionar ao consumidor a essa educação financeira, a essa organização. E também todos os procedimentos têm que partir da vontade do consumidor. A lei ela é taxativa, a pedido do consumidor. O tempo todo ela cita isso. Então, o primeiro passo é o quê? Querer colocar a vida em ordem, querer pagar os débitos. Não é mesmo? Então, Ellen, essa foi a mensagem do dia e qualquer dúvida, procure um advogado, procure o PROCON e fique sempre ligado. Ok, gente, muito obrigado por esse papo legal, doutor Ulisses, doutora Laís. E para nossos ouvintes, fiquem ligados na nossa próxima, né, na programação e sobre novos assuntos que serão sempre de interesses, né, do mundo jurídico, do consumidor, da população em geral. Muito obrigada.